possa estar abençoando a cada um de nós e que verdadeiramente nesta manhã nós possamos nos alimentar com a palavra de Deus. Interessante que nós, ao falar das profecias de Daniel, ela é bem clara para nos nossos dias hoje, né? E Deus usou de todas as formas, Deus usou de todas as maneiras em trabalhar com o reinado de Babilônia, né? Principalmente na vida de Nabucodonosor. Deus usou meios para restaurar, para fazer com que essa nação se convertesse, voltasse para Deus, pensasse os seus princípios, né? Porque aquele ali era um país de idólatras, né? Eles não tinham só um Deus como idolatria, mas vários deuses, né? Eles tinham vários ídolos. Então era um povo propenso a fugir da presença de Deus. E Deus procurando, por ser aquela nação, uma nação poderosa, né? Deus procurava, através da liderança, né? Fazer com que eles reconhecessem que há no céu um Deus poderoso que governa, que domina, e que voltassem atrás dos seus princípios na sua vida, né? E voltassem a servir a Deus. Então Deus, por várias tentativas, né? Através do rei Nabucodonosor, e também através dos servos que foram levados cativos. Não era só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas toda aquela nação que foi levada cativa era o povo de Deus. E Deus, através daquela moldura que Ele queria fazer no teu povo, nos seus filhos, Ele também queria mostrar para os incrédulos, para os ímpios, que existia um Deus que governa o universo, todas as galáxias e todo o mundo, né? E nós vemos que apenas poucas pessoas atenderam o propósito de Deus e ficaram firmes nos seus propósitos de servir a Deus, né? O resto deixou de ser levado, ser iludido por fábulas, por coisas banais, né? É certo que nós sabemos que o rei, ele tinha os seus súditos e os seus adivinhadores, o povo que entre parentes dava certa segurança para o seu reinado, se dizendo os sábios, né? E os governantes antigos, ele tinha esse povo que servia como guia, né? Em vez de eles crerem no Deus verdadeiro, mas através disso Deus quis mostrar que há um Deus que governa toda a terra, né? Há um Deus que domina toda a terra. Mesmo assim, vendo e ouvindo com os seus ouvidos e vendo com os seus olhos, mas não, com o passar do tempo, eles não deram crédito. Isso acontece no nosso meio hoje? Acontece. Nós somos advertidos, né? Nós somos chamados a atenção para um ponto de salvação. Deus, o objetivo de Deus é nos salvar, né? Por isso que há um verso na Bíblia que diz assim: eu disciplino e corrijo a todos quanto amo. Às vezes as coisas de Deus aos nossos olhos parecem duras, parecem severas, mas é a maneira de Deus trabalhar no nosso coração e nos chamar de volta para Ele, para vermos que é melhor estar ao lado de Deus do que ao lado do mundo. E Daniel então veio sempre fazendo essas advertências, veio advertindo o rei. Claro que todo o seu reinado, os seus funcionários, os seus prefeitos, os seus sábios, sabia das advertências que o rei levara através de Deus, né?
Por exemplo, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, é claro que ele sabia dos feitos que haviam acontecido na vida do pai dele, né? Por último, o pai dele, no capítulo 4, nós vimos que ele chegou a ter uma espécie de uma loucura, mas aquilo ali era profecia para que Deus declarasse ao mundo e aos babilônios, né, que há um Deus no céu que governa e que domina tudo nas suas mãos. Amém. E, no entanto, Belsazar, com certeza, ele contemplou tudo isso. Mas ao passar dos tempos, Nabucodonosor perdeu na sua idade, e o governo do reinado de Babilônia foi passado então para seu filho, Belsazar. E aqui no capítulo 5, no verso 1, diz o seguinte: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Para vocês terem uma ideia, Babilônia, que hoje é um grande feito da história, né? E para aqueles que não creem na Bíblia, e ela conta essa história, ela narra essa história, os livros de história também narram. E Babilônia ainda estão, a parte das suas ruínas, de pé. Vocês leram na Bíblia que jamais seria levantada uma outra Babilônia na Babilônia que caiu? Deus disse que ninguém jamais se levantaria uma outra cidade ali. Por várias vezes foram tentar, né, reerguer Babilônia, mas nunca deram certo. Foi Deus que disse que ela jamais cairia e jamais se levantaria. São esses cuidados que nós tínhamos que ter, essa atenção para a palavra de Deus. A palavra de Deus nos adverte, Ele nos dá as instruções e às vezes nós queremos remar pelo caminho errado. Deus nos dá como conduzir, né, na nossa vida espiritual, e às vezes nós queremos fazer os nossos passos e aí quebramos a cara, né? Então, Belsazar deu esse banquete. A sala tinha 17 metros de largura por 53 de comprimento. 17 metros de largura por 53 de comprimento. Essa era a sala de jantar. Essa foi a sala que Belsazar ali reuniu com os 1000. Também puderam, 1000 pessoas numa sala, ela só poderia ser grande, né? Agora imagine o resto dos outros departamentos. Se a sala de jantar tinha 53 de comprimento, quase 2 lotes de comprimento, por 17 de largura, hoje um lote tem 12 metros de largura, né? E a sala de Nabucodonosor tinha 17 metros de largura. E ele, é claro que os seus 1000 convidados eram os do seu reinado, e ele queria ali apresentar, quem sabe, lançar o seu governo, o alicerce do seu governo, estabelecer para os que o servia o seu governo, e também, claro, que para as outras nações também, né? Então ele, no verso 2, diz assim: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem dele o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e as suas concubinas. Aqui agora parte na nossa responsabilidade do nosso relacionamento com Deus, né? Ele, por estar bem, quem sabe ser bajulado ali pelos que o rodeavam, né? Quem sabe engrandecendo ele, que o povo naquela época, eles diziam: vive eternamente, louvado seja o rei, né? E ele, quem sabe, para receber esses elogios, né,
estavam as suas mulheres, as suas concubinas, o seu reinado ali. Ele disse então para os serventes da casa: vai, coisa que o pai dele, mesmo na sua incredulidade, não atreveu a fazer. Ele agora se atreve, né? Dizer: vai, pega as vasilhas que meu pai trouxe de Babilônia, lá do templo sagrado, e vamos nos embriagar e usar essas vasilhas. Quer dizer, ele disse assim: é uma ocasião especial, eu vou usar algo inédito. E aqui, esse acontecimento nos chama a atenção para o nosso relacionamento com o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus de zombaria, não é um Deus de brincadeira, e as coisas de Deus têm o seu devido lugar, na sua devida ordem, né? E aqui ele, na sua audácia, ele disse: agora eu vou mostrar a minha atitude. Quem sabe surgiu isso nos pensamentos dele? Agora eu vou mostrar que eu sou maior do que meu pai. Claro que ele estava sabendo que o reinado de Nabucodonosor, a tendência era fracassar e perder o seu reinado. Mas eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam. Quer dizer, o rei construiu a estátua para quê? Para perpetuar o seu nome, para dizer assim: Deus me disse uma coisa, mas eu vou fazer o contrário. Nós, pelas profecias, nós sabemos que o mundo vai de mal a pior. Mas os governantes, o povo, os líderes mundiais, o que eles dizem? Que as coisas irão melhorar, a tecnologia, o avanço da humanidade vai fazer o bem, vai fazer coisas boas para a humanidade. Por exemplo, a Bíblia diz que o mundo irá se acabar, né? O mundo será destruído. Deus não suporta mais tanta miséria, tanta desgraça, tanto sofrimento. O Senhor está derramando na sua presença a taça da iniquidade da humanidade. E os governantes, os seres humanos, estão lutando para mostrar que amanhã será melhor, e dando no coração das pessoas uma calmaria, dizendo assim: fique tranquilo, fique quieto. Quando estudamos as profecias de Daniel, de Apocalipse, quando estudamos os livros da Senhora White, Ellen White, ela prega dizendo, ela é a única que revela que haverá um decreto dominical. Eu sei disso, você sabe disso, né? E a questão da alimentação também. Há muitos anos atrás, Ellen White falou que os filhos de Deus deveriam fazer uma reforma de saúde, né? Fazer uma mudança na sua saúde, para limpar a mente, para purificar a mente, para que Deus pudesse trabalhar. Hoje, a medicina comprova isso. Ellen White tinha até o 4º ano de aprendizado. Será que isso era ideia dela, era sonho, era fábula? Ou será que era profecia determinada por Deus para que se cumprisse? Para que soubesse que era Deus que disse. Quando Deus disse para Nabucodonosor que o reinado dele ia cair, apareceu, quem sabe, os seus sábios, os seus que diziam: não, ó rei, vive eternamente, ó rei, está tranquilo, fique tranquilo. E isso foi transmitido para Belsazar. Ele queria mostrar que o reinado dele era um rei forte, era um reinado forte, que ia dar continuidade. Por isso ele se atreveu a mexer no que não podia, entrar no particular de Deus. É igual hoje. Hoje
A gente vê o mundo religioso, eles querem um ecumenismo, para que haja paz, né? Os governos querem uma união, assim, no mundo inteiro, para que haja paz. E a palavra de Deus fala, quando houver paz e segurança, virá repentina destruição. Por mais que possa até haver, entre aspas, uma paz, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Esse mundo vai ser destruído. E os salvos irão, os justos irão para o céu e os perdidos ficarão para ser queimados. Não tem como mudar isso, é a palavra de Deus. Embora o mundo religioso acredita que não, vai haver uma paz espiritual no mundo, vai haver paz de justiça e vai demorar muito Cristo voltar. Cristo está voltando. Muito mais perto está a sua volta do que nós imaginamos. Isso é verdade. E ao sabermos que parece fábula ao dizer que haverá um decreto dominical, né? Você vê aí as pessoas dizendo não haverá decreto dominical. Não vai haver. Isso é contra isso é conversa. E quando houver? Nós dizemos também que o domingo ainda não é, mas vai ser a marca da besta. E quando for? Então, Belsazar, ele pensava desta forma, que ele queria fundar o seu reinado e mostrar para as nações que ele governava e que o seu governo era forte e que seria dado a continuidade do governo do seu pai. E aqui no verso 3 diz assim: então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Verso 4: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Aqui entra a decadência do homem. Quando ele acha que ele está lá no topo do auge, às vezes até, vocês viram que aqui ele mandou, determinou a ordem para ir buscar os vasos, né? As vasilhas, foi dada a ordem, e Deus observando. E Deus já com seu exército observando. E eles então partiram, buscaram, né, os utensílios, e eles começam a beber. Quem sabe ele disse: olha, está tudo bem, está tudo em ordem. E começaram a farrear. Quem sabe no íntimo do coração do rei, nós não sabemos, mas quem sabe ele disse: olha, eu vou ser melhor do que meu pai. Às vezes na nossa vida pode acontecer isso. Às vezes nós estudamos profecias, nós estudamos a Bíblia, nós estudamos as coisas e achamos que sabemos demais, nós achamos que somos capazes. Quem governa a minha vida, quem tem que governar a minha vida é Deus. Nós temos que aprender a andar na humildade, na presença de Deus, curvar a nossa fronte diariamente, constantemente na presença de Deus, para que a arrogância, nem por longe, lá no íntimo do nosso coração, possa sobressair e nos fazer ter uma queda como teve o reinado de Belsazar. Ele agora achava que estava lá no topo, estava lá em cima, estava tudo bem. Quem sabe na sua mente, no seu coração agora, depois desta farra toda, quem sabe ele agora ia fazer um discurso, subir lá no palanque, né, e discursar para aqueles 1000 e estabelecer o seu governo ali. Mas, enquanto ele festejava, se engrandecia,
Senhor estava trabalhando. E aqui no verso 5 diz assim: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Você imaginou? Ali ele estava pensando que quem era o manda-chuva era ele. Ali o orgulho estava reinando no seu coração. Ali ele estava dizendo assim: eu mando, eu domino. E agora aparece uma mão, quem sabe com letras de fogo, de frente ao castiçal, escrevendo na parede umas palavras. Vamos ver o que o rei pensou disso. No verso 6, mudou-se então o semblante do rei. Você viu qual era o semblante dele? De festa, né, de festejo, de maioral, de orgulho, de presunção. E agora o verso diz que fez o quê? Mudou-se o semblante do rei. Você já viu que quando a pessoa às vezes está numa gargalhada, está naquela farra, e às vezes chega alguém, dá um grito com ele, e ele fica sério, esbabacado? Quem sabe foi dessa maneira que o rei sentiu. Ele agora contempla uma mão aparecendo numa parede e escrevendo palavras. Numa festa, à noite, quem sabe as luminárias brilhando lá, brilhando do outro, né? E ali aquele povo tudo bebendo, se farreando, e aparece agora uma mão, né? Escrevendo na parede. E os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Tremeu todo. De que ele lembrou aqui agora? Do Deus de Daniel, do Deus verdadeiro. Agora ele tremeu, aquele rei que estava na pompa agora, as suas juntas relaxaram. Quer dizer, ele perdeu as forças, caiu por terra toda a sua arrogância agora. Os joelhos batiam uns nos outros, ele não era capaz de parar em pé. Agora ele começa a sentir o peso do poder de Deus. Está vendo? O que é o poder de Deus? O que faz o poder de Deus? Ele agora, aquele homem arrogante, que estava ali com seus 1000 convidados, quem sabe agora os convidados olham para ele, e agora, rei, o que você pode fazer? Isso aqui, trazendo para os nossos dias, posso pôr isso na minha vida. As profecias estão aqui na Bíblia. Ellen White deu continuidade das profecias. E se eu não servir ao meu Deus, não andar conforme o meu Deus quer, e eu vou dizer: e agora, fulano? O que você me diz dessa profecia? O que você me diz desses acontecimentos? Sabia que muitos irão correr aos seus líderes, aos seus pastores, e indagar: ué, mas você disse que não haveria decreto dominical? E agora está havendo, o que você vai me dizer? O que o rei fez aqui? Tremia os seus joelhos, e ele disse assim: eu não dou conta de socorrer nem eu. Eu também estou no mesmo barco do que vocês. Você já pensou? Quem agora que iremos recorrer? Por isso,
é importante nós estarmos constantemente em comunhão de Deus e permitir que Deus dirija a nossa vida, não seres humanos. Aqueles ali que audaciosamente, não, me dá uma taça dessa aqui que eu quero beber também. Eu quero farrear. Eu quero uma dessa taça. Eu quero um desses utensílios. Igualaram com o rei, no louvor ao rei, no engrandecimento do rei. E agora? Pôde o rei socorrer qualquer um deles? E Daniel? Daniel estava ali com seu propósito de ser fiel. Daniel estava ali fiel. Daniel chegou lá com um propósito no coração. Vou para o mundo ímpio, vou para o meio de lobos, vou para o meio de traças, mas eu vou com o meu Deus no meu coração. Dele eu não abro mão, nem que eu morra, nem que eles me matem. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Nem que custe a minha vida, mas o meu propósito, o meu objetivo de servir a Deus é acima de qualquer coisa do homem. Agora aqui no verso 7 disse assim: e gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e tratará uma cadeia de ouro ao pescoço. Aliás, e trará, né? E no reino será o terceiro governante. Agora ele usou todos os seus recursos para agora presentear qualquer um daqueles que fizesse entender o que estava escrito na parede. Adiantava agora dizer: ô rei, o presente é meu, eu vou te dizer. Adiantava alguma coisa? Não adiantava mais nada. Isso trazendo para a nossa vida, se eu não estiver com a minha vida em dias com meu Deus, dos meus pensamentos, na minha alimentação, na minha conversão, na minha vida, vai adiantar eu fazer uma promessa de última hora para Deus e dizer: ó Senhor, agora eu estou vendo que aqui é a verdade, agora eu estou vendo que o seu caminho é esse, agora eu vou te servir. Adiantar alguma coisa? Agora aqueles homens ali tinham oportunidade de ser o terceiro no governo de Belsazar. Acaso apareceu alguém? Se ele pagava aquele povo, se ele mantinha aquele povo, aquilo ali custava uma fortuna para ele. Não, esse aqui é o terceiro grau de sabedoria, esse aqui é o primeiro grau de ciência, então o salário dele é maior. Isso era um custo altíssimo para o governo. Ele precisaria de pagar alguma coisa para manter. Era só ter convertido na conversão do coração, ter deixado cair o seu orgulho por terra e ter deixado o governo de Deus tomar conta da sua vida, pois Deus havia apelado por muitas vezes ao reinado de Nabucodonosor para que aquele povo retratasse as suas vidas. Eles quiseram? Não quiseram. Agora a pena chegou, o juízo chegou, e agora não haveria caldeu, não haveria astrólogo, nem sábio, nem mestre, nem ciência que pudesse dar jeito nessa situação. Só um poderia dar jeito na situação, que era o próprio Deus. Só ele poderia contornar a situação. Mas agora eles permitiram que a taça da iniquidade derramara na sua vida, nas suas vidas, e agora a sentença estava determinada. E aí, a gente analisando isso, a gente vê a paciência de Deus comigo e com você. O Senhor está permitindo que nós
venha cada vez uma advertência na nossa vida, nos chama a atenção para mudarmos o nosso comportamento, o nosso jeito de agir, o nosso relacionamento com Deus, as nossas orações, o nosso compromisso com Deus. Isso são cada dia oportunidades que o Senhor nos dá. E às vezes nós esse relato aqui na vida de Nabucodonosor, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, do governo inteiro dele, pois Deus declarara publicamente o poder dele para que aquelas pessoas pudessem abraçar a causa de Deus e viver e prosperar e viver bem. Mas o homem é tendente a fugir de Deus e a seguir os seus princípios. Aqui nos chama a atenção. Princípios de homem não é os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são os princípios de Deus. Né? E aqui no verso 8 diz assim: então entram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Aquele governo que custou tão caro, agora não valia de nada. Né? Às vezes nós pagamos tão caro, né, para a salvação, para achar que está bem diante de Deus, e às vezes não vale de nada. E aqui diz no verso 9: então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados, o povo estava agitado, estava angustiado, e o rei estava desesperado. O que é isso que está acontecendo? E aqui no verso 10 diz assim: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbe os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Você já viu que as pessoas têm uma forma assim de acalentar as pessoas? As profecias estão se cumprindo, os dias estão se findando, e as pessoas dizem: não, esteja calmo, a vida é bela, fique tranquilo, você é salvo pela graça, a graça cobre todos os seus defeitos, né? E aí nós achamos: não, eu sou salvo pela graça, vou rolar na vida, vou aproveitar a minha vida, depois eu chego e falo: ó Senhor, eu quero ser salvo, e a graça vai e me salva. Aí nós confundimos as coisas. Nós somos salvos pela graça porque todo o esforço que fizermos para ganhar a salvação nós não merecemos. Só perante a graça de Deus e através de Cristo Jesus que somos salvos. Pela graça do sacrifício de Cristo na cruz. Isso é a graça. Agora eu tenho que me esforçar para merecer a oportunidade de estar no caminho para ser salvo. Então, essa é a diferença. E aqui no verso 1 diz assim: há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai, ele sabia ou não sabia? Aquilo que eu falei, é que nos dias do teu pai, a situação para ele também teve desse jeito. E aí, lembraram daquele homem de Deus. É mesmo. Você já viu que as coisas de Deus, o povo é mais fácil esquecer do que as coisas mundanas? Né? Deus tinha feito tantas maravilhas na presença daquele povo, a ponto de livrar 3 jovens do fogo ardente. E eles haviam esquecido, por causa da vaidade, das farras, do mundanismo, dos objetivos mundanos. Isso acontece conosco também. Às vezes as coisas do mundo vão nos atraindo, as belezas, a luta pelo ganho fácil, por bem-estar aqui nesta vida. Nós deixamos Deus de lado. Nós deixamos: Senhor, agora o Senhor fica aí, eu sei que o Senhor fez maravilhas, eu sei que o Senhor fez coisas muito boas, mas o Senhor fique por aí e eu estou bem aqui. E aqui foi isso que aconteceu. E aqui a mulher disse para ele, no verso 11, assim, disse: nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência
e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Mesmo o rei ter dado esse título para ele não estava ali no meio da farra, não. Ele era o chefe, ele foi constituído o chefe. É claro que se o rei falasse, você aceita ser o chefe dos caldeus, dos adivinhadores, é claro que ele ia dizer que não, né? Mas o rei constituiu ele, né? Você vê que a firmeza de Daniel era tão grande, o princípio que ele tinha de Deus na vida dele, que nada fazia ele estar no meio daquela orgia ali, né? Ele estava dentro do palácio, mas ele não participou do que eles estavam fazendo, ele não foi, ele era um dos grandes, mas ele não estava lá, porque ele sabia o Deus que ele cria, ele sabia quem ele realmente devia honrar, que não era o rei, que não eram seus amigos. Ali o povo era amigo dele, Daniel era um dos homens mais queridos do reinado, era Daniel, mas ele não estava presente, porque ele temia Deus. Então, que nos demonstra que nós não devemos se misturar, né, com pessoas que se banqueteiam, com pessoas que não têm os mesmos objetivos que nós, né? Que Daniel, nessas falas todas, tinha Daniel lá na presença deles? Não tinha, porque ele dizia que aqui não é o caminho que eu devo andar, né? Então esse não era o caminho de Daniel. E aqui no verso 12 diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Verso 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti acham a luz, e o entendimento, e a excelência e a sabedoria. Agora, um ponto aqui. Se Daniel tivesse corrompido, porque diz que a convivência faz a diferença, né? Se aquele, por vezes, todos esses anos que Daniel foi para lá menino, aquele já estava de idade. Se por todos esses anos ele se deixasse influenciar, o rei disse que, eu sei que na tua vida tem o Espírito de Deus, né? Eu sei que tem a ciência, tem a sabedoria. Se ele tivesse se corrompido agora, seria colocado à prova, né? E às vezes nós achamos que estamos muito bem com Deus, e aí nós relaxamos na nossa vida espiritual. Esse é um grande problema, sabe? E aí você faz uma oração e Deus não te responde. Mas aqui então eles introduziram Daniel na presença do rei, e aqui no verso 16 diz assim: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode nos dar a interpretação, resolver dúvidas. Agora, se puderdes ler este escrito e fazer-lhe saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá cadeias de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá aos teus prêmios a outro. Você já imaginou, quem sabe, às vezes um pessoal, não, dá para mim. Que aquele povo que seguia ele estava atrás disso. O alvo deles era isso. Era ganhar honras, ganhar presentes. E o que Daniel diz para eles? Assim, as suas dádivas, os seus presentes, fique contigo. Ou você dá para quem você quiser. E, contudo, lerei ao rei o escrito,
far-lhe-ei saber a interpretação. Sabe, irmãos, aqui, nos chama a atenção para a nossa comunhão com Deus. Você ter a certeza do que você está falando, representando o seu Deus verdadeiro. Amém. Glória a Deus. Daniel aqui falou: eu vou te dar a interpretação, não por dinheiro, não por nada. Por quê? Porque ele sabia que ele mantinha um relacionamento com Deus. Ele tinha a certeza de que Deus o ouvia. Às vezes nós precisamos disso na vida, estar constantemente na presença de Deus, em comunhão com Deus, e ter a certeza de que você vai fazer uma oração e Deus irá te responder. Isso é maravilhoso, isso é gratificante, você ter a certeza de que Deus te ouvirá. E aqui no verso 18 diz assim: o rei, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu, em soberba foi derrubado do teu reino real e passou dele a sua glória. Parando aqui, irmãos, o que fez a diferença? A exaltação, a soberba passa da gente a presença de Deus. Na vida de um cristão jamais poderia ter soberba, ter exaltação. Você já sentiu quando você está sendo humilhado e dentro do nosso íntimo, do nosso coração vem aquele: se eu pudesse. Isso é desejo de exaltação. No cristão não pode haver esse tipo de pensamento. Esse querer, de querer pisar em alguém que, quem sabe, te pisa também. Mas no coração do cristão não pode haver exaltação e nem soberba. E aqui no verso 21 diz assim: e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos. Montes fizeram no comer a erva com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Aqui Daniel agora dá um recado que ele merecia. Puxou a orelha de Beltesazar. Falou: você sabe o que é isso? Orgulho, altivez, sabe? O orgulho, a altivez fez com que ele agora, enquanto Daniel falava, refletisse na sua vida e visse tudo aquilo que Deus o repreendeu no pai dele era fruto da vida dele também, e ele não deu ouvido. Ele tinha o pai como testemunha, e que o pai dele não tinha ficado louco meramente. Era uma lição de Deus na vida de Nabucodonosor, e quem sabe eles achavam que eram os deuses que faziam aquilo, para que se perturbasse, achou que era coisa passageira, e que Daniel agora relembra para que ele analisa o que acontece com os soberbos, com os arrogantes. E o 22 diz assim: e tu, Beltesazar, que és seu filho,
não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto. Entendendo? Ele sabia, ele era ciente, mas a arrogância do coração faz com que o homem passe por cima dos objetivos de Deus. E às vezes acontece isso conosco também. Às vezes Deus nos adverte na sua palavra, nos dá a lição, nos chama a atenção, e nós fazemos de conta que aquilo não é comigo. As advertências que tem na palavra de Deus, o que é lido aqui na frente, o que é advertido na minha vida, eu não tomo por lição. E às vezes é a respeito de um defeito que eu tenho, e eu não vejo isso. Não, isso não é comigo, isso é para outros. Você já viu que às vezes nós queremos medir o vizinho semelhante? A gente diz assim, aquela carapuça é para fulano, né? E aqui, se o filho de Nabucodonosor tivesse pegado aquela carapuça e vestido na sua cabeça, ele não estava passando por isso agora. Aquilo, tudo que ele passou era consequência da sua própria vida. E aí nós indagamos, por que acontece isso comigo? Por que vem isso na minha vida? Essas indagações, consequência da minha própria vida, do meu próprio conviver. Se eu estiver em um relacionamento estreito com Deus, uma comunhão íntima com Deus, a ponto de confiar em Deus totalmente a minha vida, o Senhor me livrará de muitos males. Sabe? E aqui diz assim, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida é de quem são todos os teus caminhos, e ele não glorificastes. O que Daniel diz para ele assim? A tua vida é daquele que te deu a vida. Agora você foi glorificado, deuses de prata, deuses de pedra, deuses de ferro, deuses de madeira, usando as coisas sagradas de Deus e do Deus verdadeiro, que inclusive cuida da tua vida, te dá a tua vida, você dele nem fez caso. Sabe? E agora ele começa a analisar, e aqueles que estavam com ele falam, ixi, eu também bebi, eu usei a taça. Quer dizer, ali a própria consciência, né? Falou, eu também bebi, eu também estou na mesma situação. Agora eles viram cada um deles na situação do seu pecado. Por isso que nós temos que dar ouvido à palavra de Deus, ouvir o nosso Deus, e não ir por imbuição de reuniões, de dizer que a palavra de Deus não está mais em vigor, que isso é passado, que isso não é profecia, que as profecias de Daniel é para o futuro, que Apocalipse é para o futuro, né? Inclusive que a senhora White diz, é para o futuro, né? Os conselhos, as lições, e às vezes nós não damos ouvidos, deixamos se levar por homens e caímos numa dessas aqui. E agora estava aí todo mundo querendo que o rei achasse uma saída, e Daniel foi lá dar a saída, só que ele falou a verdade. Não tem como sair da verdade, não tem como. E Daniel rasgou a chita, como se diz o outro, para eles ali, e mostrou a verdade das suas vidas. E o verso 24 diz assim, então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreve,
Mene, Tekel, Ufarsim. Foi essas as palavras que estava escrito. Agora, Deus conhecia o seu Deus verdadeiro. Daniel, aliás, conhecia o Deus verdadeiro, né? E ele, por andar na presença de Deus, ele sabia e ninguém sabia. Isso aqui também demonstra o relacionamento que podemos ter com o nosso Deus, de estudar a Bíblia, de saber os fins das coisas, que Deus disse que não faria nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e os seus filhos, não é isso? E os profetas, né? Então quer dizer, Daniel sabia o que estava escrito na parede, né? Mene, Tekel, Ufarsim. Quer dizer o quê? Esta é a interpretação daquilo. Mene quer dizer contou. Deus o teu reino e acabou. E agora, o que ele está ouvindo? Sabe aquela arrogância sua? E às vezes assim acontece. Já viu um diretor, quando é despedido, o diretor ganha 15 mil reais na empresa. E aí o patrão chega com a carta e fala: você está despedido. E se for aquele chefe arrogante, aquele que maltratava os funcionários, e sempre, de quando em quando, o chefe dele ouvia os boatos de que aquele chefe era casca grossa, maltratava os empregados, fazia mal às pessoas, perseguia, e agora chega a carta dele e fala: você está demitido. E aí a arrogância daquele homem cai lá no chão, cai lá embaixo. A autoestima dele vai lá para a lama. E agora Belsazar ouviu isso, falou: acabou. Sabe, esse governo era seu, acabou, passou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Quem construiu a sua ruína? Foi o próprio Belsazar. Ao longo da vida dele, ele veio construindo a sua ruína, afastando do Deus verdadeiro. E ele tinha testemunhado os feitos de Deus na vida do pai dele. Ele tinha presenciado a bondade de Deus na vida do pai dele, a misericórdia na vida do pai dele. Claro que tanto quanto a misericórdia atingia o pai, logicamente refletia no filho, né? Mas ele quis aproveitar essas bonanças de Deus e temer a Deus e andar nos caminhos de Deus e ser obediente. Hoje também o mundo é assim, né? O Evangelho está sendo pregado, a advertência de Deus está sendo dada, o povo está sendo advertido, mas querem o povo ouvir as advertências de Deus? Não querem. E eles querem deixar para amanhã, para depois. Eles querem o quê? Viver a sua vida, regalar-se na diversão, né? E achar que está tudo bem. Era isso que ele pensava. E Pérez quer dizer: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Aquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então, aqui agora finda, né, o reinado de Belsazar. Agora chegou no limite.
Você viu que ele agora ultrapassou os limites. Ele mexeu na coisa mais sagrada, que eram os vasos de Deus. E é engraçado que enquanto Beltesazar estava dando esse banquete, Dário estava desviando o curso do rio que entrava para a Babilônia e fechando todo o cerco ali para pegar todo o povo, deixando sem água, passar fome e matar o rei. Então, quer dizer, enquanto nós estamos cedendo às ciladas que o diabo está colocando ali para nos distrair, ele está roubando a nossa vida, destruindo a nossa nação, destruindo a nossa família, destruindo filhos. Então, tudo que o inimigo faz, ele tem um propósito não para o momento, mas para o futuro. Ele quer roubar a sua vida, ele quer tirar você completamente do céu. Então, qualquer pecado que nós cometemos, que nós cedemos às tentações que o diabo coloca diante de nós, nós estamos dando a ele o poder de governar a nossa vida, de governar a nossa família, de nos roubar da presença de Deus. Isso é verdade. Então, quer dizer, serve de lição para mim e para você, né? Andar constantemente na presença de Deus, confiar inteiramente em Deus e ouvir a voz de Deus em cada um dos seus caminhos. Que Deus abençoe a mim e a você, para que este objetivo não seja separado da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.